Digi tá com problema de áudio. Pessoal, estamos ao vivo. Efraim, faça as honras da abertura, enquanto o Wagner está subindo aí novamente. E aí, pessoal? Boa noite. Abram seus vídeos aí, por favor, para eu ver o rostinho de vocês. Olha a Grace, bem Carapicuíba. Opa! Que absurdo, hein? Carapicuíba tem que ser assim, ó. Não, mentira. Você tá no Facebook, menina. Cuidado. Vai ver só os haters só aqui, ó. Carapicuíba o quê, mano? Bem por aí. E aí, gente, tudo bem? Tá admitindo o pessoal aqui, tá? Gente, para quem não conhece, esse é o Mesaque que falou com vocês, aqui de São Paulo. Prazer, Mesaque. Prazer. Bora jantar. Aí sim. Olha o Camargo aí também com a gente. Camargo? É isso. Tô de intruso aqui, mano. Roberta. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me ver. Cadê o Tijan? O Tijan saiu? Não, tá aí. Estou aqui, parceiro. Assim, vou fazer o seguinte. Tornar anfitrião. Gostei desse fundo aí, hein, Gladys? Curtiu? Tá curtiu? Ouço sim, Wagner. Ouço sim, tá bom. Parou de picotar, inclusive. Escuta o teclado bem? Tá bom também. Escuta bem o teclado? Sim. Tá bom. Não tá picotando não, né? Agora não. Agora pra mim tá bom. Vou ficar pelo celular mesmo. Legal. Mas no celular não dá pra botar a imagem atrás, né, cara? No celular eu não sei onde que é a opção. Se alguém aí souber, por favor, nos ajude. No computador eu já sei. Eu acho que o celular não. só... Acho que não, é só pelo computador. Eu só queria tirar onda igual o irmãozinho aí. Você vê que ele é chique, né? Ó, o pastor Júnior tá aí, tá na área, ó. Salve, pastor. Dá mais 2 minutinhos aqui, aí já... A gente já vai. Pessoal, a gente aí, ó, a Roberta, aqui de São Paulo. A Tati, que é minha esposa, vocês conhecem. Cadê o Mesaque? O Mesaque tá aqui, tá sem a foto dele. E nós temos o Anderson, vulgo Negão, não é isso? Isso mesmo. É isso aí. É isso aí, meu. É isso aí. Seja bem-vindo, Anderson. Legal. Valeu, Efraim. Muito bem. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma sala. E o Abednego também estão aí? Tá vindo já já. Nossa, pior que eu falei essa piada que eu falei, não vou soltar na live assim. Não, esse pessoal do Rio é tudo folgado assim. Eu acho que ele ouve essa piada a vida inteira, né? Deve, tipo assim, alguém fazer essa piada e ele vai fazer assim. Certeza. Chegou na igreja e nunca mais parou. Imagina, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, a gente aí, ó, a Roberta aqui de São Paulo.
Galera, vamos nessa então. Vamos lá, deixa eu fazer as honras aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Quero agradecer muito ao Wagner, que prontamente atendeu o convite. Muito obrigado, Wagner. Wagner é um excelente profissional, excelente tudo. Eu conheci no congresso da Ambesp no ano passado, lá em Ribeirão. Confesso que eu fiquei com medo no começo, porque ele chegou e ele foi ensaiar o coro, né? E assim, só para vocês entenderem, é um dia para a gente ouvir e aprender a cantar 10 músicas que você nunca ouviu na vida. E aí, o que acontece? Ele chegou e falou assim, gente, é o seguinte, ó, vou passar uma vez, na segunda vocês começam a cantar, na terceira já tá valendo, é todo mundo. Aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus. Foi muito e peguei o contato dele ali, depois a gente se encontrou em alguns grupos, e aí eu falei assim, por que não convidar? E está aqui conosco. Muito obrigado. É com você, meu parceiro aí, Wagner Araújo. Oi. Boa noite, povo de Deus. Estamos escutando bem? Sim. 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 Olha aqui para ver se dá uma... Sim. Vocês escutam bem o Como é teclado? isso? Obrigado. É com você, meu parceiro aí, Wagner Araújo. Escutaram bem o teclado, gente? Está bem nítido aí para vocês? Tá bem, né? Só eu que estou falando agora. O Efraim, muta o microfone da galera aí que eu vou começar. Se der algum problema, vocês não estiverem escutando direito, é só me falar, tá bom, gente? Primeiramente, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Essa pandemia fez com que a gente avaliasse muitas coisas que nós fazemos na igreja. Inclusive, fez com que a gente repensasse muitas coisas que a gente está fazendo no ministério. E eu queria compartilhar com vocês. Primeiro eu vou cantar umas canções que vão falar do... Todo nome que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa música, ela tem um valor muito importante para mim, que fala que o Senhor cuida da gente em todos os momentos. Eu sou o Senhor que te cura, que te coloca nos meus braços, que faz você descansar. E a gente tem que pensar, enquanto ministério, que o que a gente faz na igreja é secundário. Eu tenho falado muito isso, pelo menos com a minha equipe, né? Hoje eu sou ministro de música da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti. Já estou nessa igreja há 7 anos. Antes disso, eu estava numa igreja em São Gonçalo, também aqui no Rio de Janeiro. Talvez eu fique falando nome aqui, vocês não vão saber. Mas eu já fui ministro de uma igreja aí em São Paulo, viu? A PIB de Vila Maria. Eu fiquei como ministro aí em 2009 até meado de 2010. Foi um período que eu ficava 15 dias em São Paulo e 15 dias aqui no Rio. E, como estava falando, a música ela é secundária, né? Mas como assim? A gente meio que se desesperou, né? Eu estou numa igreja hoje com quase 2.000 membros. Eu tenho na minha equipe de louvor, hoje, 70 pessoas. Estou cuidando de 70 pessoas, isso só na equipe de louvor. Ainda tem um coro reunido, ainda tem uma galera. Então, quando eu cheguei na igreja, para você, incrível que pareça, eu não tive que trabalhar com orgulho, com vaidade. Essas coisas não aconteciam muito, não. Mas eu tive que lidar com descaso. O que acontece? Como são muitos músicos, o cara que toca domingo só vai tocar no outro mês, porque é muita gente para cantar e muita gente para tocar.
E assim, eu cheguei numa realidade totalmente diferente na minha ex-igreja. Eu tinha um instrumentista praticamente para cada instrumento. Eu ficava pensando assim, Senhor, não dá doença para o baterista não, Senhor. Senão vai ficar difícil, Senhor. Se tu for dar uma febre para ele, uma diarreia, Senhor, dá na segunda-feira, porque até sexta-feira ele melhorou para tocar no domingo. Eu ficava orando dessa forma, para vocês terem noção. Aí eu chego numa igreja que tem 5 bateristas, 6 baixistas, 6 tecladistas. Então, o que acontece? A galera que tocava no domingo, nos outros 3 domingos não apareciam na igreja. Eles só iam quando estavam escalados. Então, esse foi a minha preocupação quando eu cheguei na igreja. E o tocar não é o mais importante, o cantar não é o mais importante. Chegou a pandemia. O que você fez enquanto vocal... Ô, Efraim, abre seu microfone rapidinho, só para te perguntar uma coisa. Essa galera aqui é só do vocal ou tem galera também de instrumental? Não, tem pessoal do instrumental. É só o Marquinhos, eu acho, né? Não, o Santiago também. E o Anderson ele toca, mas canta também. Tá bom, tranquilo. Então, gente, quando chegou a pandemia, a gente não está tendo mais ensaio, nós não temos mais cultos presenciais. Algumas pessoas estão assim, alguns da minha equipe perguntaram assim: ô Wagner, poxa vida, agora não vai ter nada para a gente fazer. Eu falei assim: oi? Hein? Como assim não vai ter nada para a gente fazer? Quem aqui já pegou no seu instrumento para estudar nessa pandemia? Melhorar a técnica, estudar escala, estudar modos de escala, ver vídeo tutorial de solo, de não sei o quê. Vocal, você que faz back vocal, você que pena para fazer uma segunda voz, uma terceira voz, que é um desespero, que você não sabe fazer sozinho, será que você já pegou uma videoaula para fazer? Hoje a internet tem conteúdo de tudo. Ontem eu queria fazer um doce, né, de ganache. Eu tinha aqui uma barrinha de chocolate e um biscoito de maisena. Aí eu fui lá no Google, falei assim, ganache com biscoito de maisena. Me apareceu 30 sobremesas só com ganache e biscoito de maisena. Vocês não têm noção. Eu fiz. Então hoje nós temos informação para todos os tipos. Todos os tipos. E você, do vocal? O que você fez nessa pandemia para melhorar aquilo que você já faz na igreja? Não precisa responder. É uma coisa muito interessante que Deus chama a gente primeiro para uma determinada coisa se fazer. Então, antes de você querer cantar, antes de você querer tocar, você precisa entender o seu chamado. E eu vou falar um pouquinho sobre chamado aqui, tá bom? Antes disso, nós vamos cantar juntos. Você deve cantar, você deve conhecer algumas canções. Se você conhecer, pode dar onde você estiver, cantar comigo, tá ok? Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim.
adoração eu já recebi e te responderei com poder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem a tocar. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Tô convidado no desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim. A minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus, que salvou. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado está para sempre, reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome.
em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, pela toda cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos tudo que nos faz viver, pela família, por toda cura, por toda conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pela família, por toda cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês conseguiram escutar bem? Sim. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre chamado, gente. Eu vi um negócio muito interessante nessas lives todas da vida, quando você entra no Instagram à noite, é live até a alma, né, gente? Lá você abre o Instagram ao vivo, assim, principalmente depois de 7 horas da noite, vai assim, ó, um monte de gente ao vivo. Aí um cara tava falando sobre música, sobre rede social. A gente confunde sucesso com números de curtida, números de likes. A gente tem um entendimento de sucesso, alguma coisa muito vista, uma coisa muito curtida. Isso aí tem sucesso. Na verdade, o sucesso depende do seu propósito. Eu estava assistindo uma live de um produtor musical que está falando sobre de propósito. O que é sucesso para você? Bom, gente, eu sempre tive muita dificuldade de fazer uma divisão de voz. Aí eu comecei a trabalhar, entrei no coral. O coral me deu base harmônica para eu cantar, dividindo em vozes. Aí eu comecei a dividir em vozes, eu comecei a cantar num trio, só fazendo a minha voz sem me perder. Hoje eu já consigo fazer dobra de voz, sozinha, sem ajuda de ninguém. Isso é sucesso, porque ela tinha um propósito. Ela queria alcançar um patamar vocal que ela não conseguia anteriormente. Ela conseguiu isso, então ela teve sucesso naquilo que ela fez. Independente de quantas curtidas se ela colocou na rede social, se teve, se não teve, é um sucesso que ela teve, porque ela tinha uma limitação e ela venceu essa limitação. Ela persistiu, não desistiu, e ela, enfim, ficou realizada com aquilo que ela fez. Deus criou todas as coisas com um propósito específico. No livro de Gênesis, nós encontramos a expressão: o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, referindo-se ao sol e à lua. Gênesis 1,16. Depois vocês pegam essas referências. Por fim, criou o homem à sua própria imagem e semelhança, estabelecendo também um propósito bem específico para aquilo que poderíamos chamar de obra-prima da criação. Veja bem, gente, cada pessoa é especial para Deus. Cada pessoa tem um talento único que Deus colocou.
A gente às vezes quer ser igual ao outro. Poxa, como eu queria cantar igual a ele. Como eu queria tocar igual a ele. Como eu queria. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, com o que a gente faz, com o que a gente é. A gente pode se espelhar em outras pessoas? Pode. É igual instrumentista. O instrumentista vai pegar assim um solo. Vou tirar um solo na guitarra do Juninho, do cara lá da oficina G3. Aí, todos os solos do cara, ele faz exatamente igual, ele copia. Por que você não pega esse solo que ele fez e no meio do solo tenta criar uma frase sua, que não tem no original? Você é um ser único. Você pode ter a referência do cara, mas você vai criar alguma coisa. Poxa, a criatividade... Eu não tenho muita criatividade. Quem disse? Isso é um treino. Tem coisas que você vai criar que vai dar muito certo. Tem coisas que você vai criar que... Eu sou, por exemplo, faço arranjo de orquestra, faço arranjo para banda e faço arranjo vocal. Gente, tem coisas que eu faço arranjo de banda assim, que fica uma porcaria, meu gente. Jesus amado. Uma vez eu fui fazer uma salsa no hino. Eu faço arranjo de hino, né? Eu tenho material gravado só com arranjo de hinos do HCC e Cantor Cristão, tudo com roupagem nova. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar, tá bom? É bem baratinho. Enfim, aí eu faço os arranjos. Uma vez eu fiz arranjo de salsa para a música do... Qual adorno dessa vida é o amor. Fiz uma... Chocalhos, é o amor. Aí quando acabou assim o culto, o pastor falou assim, meu irmão Wagner, falei, fala, pastor, não ficou legal, né, irmão? Aí eu falei, pastor, então, pastor, realmente eu acho que eu exagerei um pouquinho, ficou esquisito, né, pastor? Ele, meu irmão, não faz mais isso não. Né? Ele falou, gente, mas eu reconheci, ficou ridículo. Eu fiz esse arranjo, ele está arquivado, eu nunca mais fiz na minha vida. Tem outros arranjos que eu fiz que deram muito certo. Cara, o pessoal gostou, o pessoal sempre pede. Isso, quando você vai criar alguma coisa, tem um feedback, claro, das pessoas, mas tem um feedback seu também. Poxa, se você gostou, você acredita nisso. Então, passado o triste episódio do pecado e com o advento do Messias prometido, o homem é devolvido à condição original, só que agora é a semelhança do Cristo, acerca de quem o apóstolo Pedro declarou. Ele deixou-nos o exemplo para que sigamos suas pisadas. Portanto, Jesus é o modelo de tudo que Deus quer que sejamos. Devemos imitar o Senhor em tudo. Agindo assim, estaremos cumprindo o propósito criacional divino. Imite Jesus, primeiramente, em tudo que você fizer. Depois que você imitar Jesus, você vai se sentir comissionado. A gente entende que chamado é só para pastor, para ministro de música, para diácono, para presbítero, sei lá para quê. A gente nunca entende que quem toca na equipe de louvor, quem canta na equipe de louvor, tem um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus, meu querido, para tocar e para cantar. Você sabia disso? Alguns até brincam, né? Uns são chamados, outros são assoviados, né? Deus faz assim, Deus assoviou, ele está me chamando. Não, às vezes não. Às vezes quem está lá não é para estar. Às vezes tem umas irmãozinhas na igreja que eu fico assim, da minha equipe mesmo, eu fico olhando assim, Senhor, o Senhor chamou ele mesmo, Senhor? Tem certeza? Ó, Deus, manda esse irmãozinho para a China, manda assim. Manda lá para São Paulo, para aquela igrejinha lá que eu vou dar workshop na sexta-feira. Manda para lá, Senhor, deixa aqui não. Deixa lá eles falando porta, falando, deixa lá, Senhor, deixa aqui não. Deixa lá. Eu fico pensando assim. Então a gente tem que entender a importância do chamado. O chamado é o começo de tudo. Podemos pensar que ele acontece no momento da conversão, ou também após. Anota a referência, Atos 9, de 3 a 9, depois vocês leem. De qualquer forma, é uma experiência marcante e decisiva que muda a nossa vida e nossa trajetória. Novamente, chama-nos a atenção a pessoa de Jesus. Ele tinha muita clara visão do seu chamado, a ponto de dizer, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O chamado de Deus para nós torna-se a razão da nossa vida. E
Quando a gente é chamado por Deus, a gente entende que deve servi-lo. A gente fala, a gente canta, né? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A gente canta direto, né? Eu me rendo, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. A gente canta, eu me rendo, levanta a mão. A gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Ah, meu Deus. Senhor, eu quero só te servir no domingo à noite. Tem gente que não gosta de cantar no domingo de manhã na igreja, você sabe dessa? Porque à noite ela pode se arrumar melhor, né? À noite ela passa um batom. De manhã vai com remela. De manhã vai com remela, acorda, vai com aquela cara de que acabou de acordar para cantar, reclama de tudo. É tão ruim cantar de manhã, me escala só à noite. Eu falo, tá bom, vou te escalar à noite, tá bom? Meia-noite. Você vai ficar cantando na porta da igreja. É assim que tem que acontecer. A importância de ser servo. Antes de pensarmos em serviço ou ministério, precisamos pensar se somos ou não servos. Infelizmente, essa palavra praticamente caiu em desuso. Quase não se ensina a respeito do assunto. Por essa razão, a maioria dos cristãos não vive como servos. Abraham Lincoln disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. No livro dos profetas, Jesus é chamado servo do Senhor. O Evangelho de Marcos também focaliza esse perfil do Senhor, na condição de servo por excelência, Mateus 4,10. Anote a referência. Jesus faz a citação do primeiro mandamento dizendo: está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Primeiramente devemos prestar serviço a Deus e depois aos homens, começando por nossa família. O ser servo veio antes... Olha isso aqui, gente. Grifem isso aí. O ser servo vem antes do ter um ministério. Esse é o ponto crucial. Que você que está na equipe de louvor. Antes de estar na equipe de louvor, você tem que ser servo do Deus Altíssimo. Você deve servir a sua igreja local. Você deve servir a sua comunidade. Para depois você ter o status de cantar lá na frente na equipe de louvor. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Lá na minha igreja, por exemplo, a porta de trás, tem a porta de trás. Então você anda um bom pedaço para chegar no palco, porque é uma igreja, são quase 1.000 pessoas sentadas, então você tem... Minha igreja não é muito horizontal, é mais na vertical, assim, né? Então você vai num corredorzão até chegar lá na frente. É horrível quando tem casamento na igreja, que a noiva anda até chegar no altar, minha filha anda pra caramba, fica cansada, quase não casa. Aí, chegando lá, quando você entra na igreja, você cumprimenta as pessoas que estão sentadas até você chegar lá. Tem gente que não cumprimenta, sabia? Você, quando chega na igreja, você cumprimenta os irmãos da igreja. E bom dia, meu irmão. Quem está nos primeiros bancos ali, ou quem está no corredor. Bom dia, meu querido irmão. Que você que tenha um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua vida. Ou você entra já direto, vai para o palco, monta seu instrumento, testa seu microfone, canta, aí desce, não fala com ninguém, ou fala só com os amiguinhos seus, que cada um tem um grupinho de amigos na igreja, isso é fato, isso não tem problema nenhum com isso. Fala com a sua panelinha. E os irmãos da igreja? Aí na hora de você cantar assim, meus irmãos, vamos cantar. Como é bom a gente estar juntos. Como é bom te louvar. Como é bom te adorar. Vamos, irmãos, cante comigo. Aí você vai cantar comigo, a igreja vai olhar para você assim, olha só, gente. Tá cantando sobre comunhão, mas nem me cumprimenta quando chega na igreja. Ai, gente, tadinho. Aí vai lá, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Aí chega, não cumprimenta ninguém, você quer cantar de comunhão. Então, quando a gente ouve as palavras do Senhor que fala sobre isso, o ser servo vem antes de ter um ministério. Você precisa entender que o que você faz na igreja é secundário. Primeiramente, você deve servir a Deus. Aí, você entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado, entendendo que você deve servir, aí sim você está apto para participar de qualquer ministério na igreja.
Então, eu quero trazer para vocês nessa noite essa palavra que vocês precisam entender. Por que Deus chama você? Por que tem tanta gente perdida na pandemia que não sabe o que fazer? Porque a bateria é minha vida. Tirou a bateria. O que é da pessoa? Ai, o baixo, tocar baixo é minha vida. Para. Tua vida é Jesus. Tua vida é testemunhar de Jesus, do amor dele. Tá, agora o baterista não tá mais tocando. Tadinho, tá vegetando. Os bateristas estão vegetando. Os baixistas estão vegetando. Os guitarristas estão vegetando, porque não tem mais palco, não tem... E agora? Não tem mais ensaio. O pessoal os vocalistas. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou cantar... Abençoa. Faça com que ela cresça. Só que a gente pensa que se a gente fizer com que o outro cresça, vai ficar igual a mim. Então, eu não vou ser mais o destaque. Eu não vou ser chamado para os congressos, né? Ou para tocar as cantatas, porque os congressos, aniversário da igreja, chamam os melhores músicos, não é assim? Os que são mais firmes, os que mais tocam, os que mais cantam. Evento especial, chama os melhores. Porque se eu for ajudar outro irmão, ele vai ficar tipo eu. Então, gente, você acredita que na minha igreja tem gente que almeja essas coisas? Aniversário da igreja, um evento super especial que acontece lá. Tem orquestra, tem iluminação, telão. Quase a gente entra assim, quase o vocal entra numa cabo de aço descendo assim, ó, com o braço aberto, descendo no palco. É um negócio assim, ó. Aí tem gente que fala assim, Wagner, mês que vem é o aniversário da igreja. Você já fez a escala? Eu falei, gente, daqui a um mês ainda não fiz nem a escala desse mês. Você está preocupada com a escala do aniversário da igreja? Ah, tá, porque eu amo aniversário, né? Eu falei assim, que bom, querida. No teu aniversário eu vou cantar parabéns para você, tá bom? E vou levar um bolinho. Ela está preocupada em aparecer no aniversário da igreja. Então, Deus deu na sua mão talento. Deus deu na sua... Gente, quantas e quantas pessoas queriam ter voz para cantar e não tem? Quantas e quantas pessoas queriam ter dom de tocar um instrumento? Eu, por exemplo, eu toco saxofone, eu toco teclado, toco piano, não sou um pianista de mão cheia, eu me viro, toco um pouquinho de flauta transversa, assim, um pouquinho mesmo, 2 notas, mas meu sonho era tocar baixo, eu sou vidrado em baixo. Já tentei aprender, Deus falou assim, Wagner, não vou te dar esse talento, desculpa. Já tentei tocar violão, eu já tentei aprender de todos os jeitos, eu não consigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus falou assim, Wagner, não vou te dar o dom pro violão. Aí Deus dá um talento para alguns. Já tem um irmãozinho, tem um cara que toca na minha banda, que o bicho toca baixo, toca bateria, toca teclado, toca violão, toca cavaquinho, toca violino e toca um pouquinho de saxofone. Eu falei assim, Deus, por que eles e eu não? Aí eu ouço a voz de Deus falando assim para mim, porque eu não dou asa à cobra, irmão. Porque eu acho que Deus, se eu tivesse esses talentos todos, eu acho que ia ficar metido. Deus já sabia disso. Então, ele dá para você o necessário. O necessário. Até aqui, tudo bem, gente? Efraim, tá tudo bem até aqui? Tranquilo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Que eu vou passar para uma parte mais prática, dar algumas dicas para o pessoal do vocal, do instrumental. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Esse é o momento. Wagner, Puxa, acho que tem umas 200 perguntas, mas se você quiser começar, depois a gente pergunta. Vamos, né? A gente vai diluindo. Você Vamos quer nessa, que eu... pode fazer. Já pode fazer algumas. Tá. Deixa eu só pegar aqui que eu... Opa. Segundinho. Aqui, ó. A Ellen. Como passar a emoção através da voz? Interpretar a canção de forma correta.
Bom, eu sempre falo que você tem que ter paixão pelo que você faz. Quando quem aqui é casado, quando você começou a namorar seu esposo ou a sua esposa, você olhava para ela, os seus olhos brilhavam e vice-versa. Tinha aquela química de olhar. Quando você via nos olhos dela, você via que ela tinha paixão por você. Isso é nítido. Quando você canta na igreja, as pessoas têm que ver nos seus olhos que você é apaixonado por que você faz. Isso não é uma receita. Isso é vivência. Você tem que vivenciar. Vivenciar. É fazer com prazer, fazer com esmero, fazer com gana. É você chegar no ensaio. É você chegar. A pessoa vai mandar o repertório para você, você pegar aquele repertório, cara, eu vou fazer o melhor pro meu Deus. Eu vou chegar no ensaio com as músicas decoradas, porque o ensaio não é lugar de tirar música. É uma das dicas que eu vou dar lá um pouquinho à frente. Ensaio não é lugar de tirar música. O tirar música vem antes. Instrumentista, baterista, baixista, tecladista, violonista, vocal. Ensaio não é lugar de você... Que música é essa? Que? Mandaram lá o link? Nem vi. Vou aprender agora. Vai aprender agora nada. Quando você tem paixão pelo que você faz isso. Vou chegar, vou me preparar. Quando eu vou cantar lá na apresentação, as pessoas vão olhar para mim e falar, gente, olha aquela pessoa cantando. Ela está cantando com a alma. Elas vão ver você. Só que a gente... Lembra quando você entrou na equipe de louvor? Vamos ver aqui. Deixa eu perguntar umas pessoas que estão aqui. Grace, tá me ouvindo, Grace? Pode ligar seu microfone, Grace. Grace, Tô. quanto tempo você faz o que na equipe? Sou vocal. Você é do vocal? Sou. Quanto tempo você está no vocal? Desde o começo do ano. Desde o começo desse ano? Desde o começo do ano. Muito bem. Isso. Não, fala. É porque eu sou nova na igreja, mas eu já fui de outros louvores, então. Sim. Só que eu era do instrumental. Então, a Grace está apaixonada pelo ministério. Gente, ela acabou de chegar. Mas vamos supor, a Grace chega no ministério, gente, eu vou cantar na equipe de louvor agora. Ela está empolgada. Ela tá, gente, ela chega com tudo pronto. Aí vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos. Daqui a 3 anos, você vai ver a Grace cantando. Vocês vão ter vocês vão ver como a Grace cantava quando ela entrou na equipe e como a Grace cantava depois de 3 anos na equipe. Algumas pessoas sabem o que acontece? Ó céus, ó vida, vamos lá, vou cantar de novo, mais um domingo. A sua paixão tem que ser desde o momento que você entra até você morrer naquela equipe. Tem um culto de oração antes da pandemia. Culto de oração lá na igreja é assim. A gente faz a escala, a pessoa briga para tocar domingo. É quarta-feira, culto de oração, gente, é um desespero. Eu tinha algumas quartas-feiras que eu tinha só um cara no violão e eu no teclado. Falei, uma hora o culto vai ser assim, gente. Ué? Aí teve uma quarta-feira que foi um tecladista, foi um baterista e foi... Eu acho que foi um baixista. Baixista, baterista e um... Ah, não teve tecladista, teve violão. Aí eu falei assim, o violão vai fazer abaixo, baixo batera, já tem uma cozinhazinha ali, beleza, vamos fazer. Aí eu comecei a cantar. Gente, mas eu estava tão empolgado, que no intervalo lá, o cara do violão falou assim, Wagner, quantas pessoas você está vendo na sua frente? Eu acho que eu tinha 150 pessoas na igreja nessa quarta-feira.
Aí ela falou assim, Wagner, quantas pessoas você tá vendo na sua frente? Eu falei, por quê? É porque você tá tão empolgado que parece que tem 5.000 pessoas na sua frente. Eu falei assim, então, é porque Deus fala assim pra gente, onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ele estarei. Então, não me importa se eu vejo 60.000 pessoas na minha frente. Uma vez eu fui no show com a Aline Barros, que tinha exatamente umas 70.000 pessoas. Eu estava no palco cantando. Eu cantando para 70.000 pessoas e cantando para 70 pessoas, você vai me ver cantando, eu vou cantar da mesma forma. Porque o que me faz estar empolgado ou não, não é a quantidade de pessoas que eu vejo na minha frente. É porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu já fui chamado de folgado. Paulista adora chamar o carioca de folgado, já naturalmente. Imagina só. Eu já fui chamado de folgado, já fui chamado de estrelinha. Ele lá vai querer aparecer. Eu já fui chamado disso tudo, sabe por quê? Porque quando eu tô lá em cima, gente, eu me transformo. Quando eu tô cantando na congregação, eu canto da mesma forma que eu canto lá em cima ministrando. Sabe por quê? Porque eu amo cantar. Eu tenho paixão por isso. Eu amo tocar teclado, eu tenho paixão. Se eu toco errado, se eu não toco, eu toco com paixão. Então, como se expressar? Viva o que você está fazendo. Cantando ou tocando. Tenha paixão. Aí você vai interpretar a canção e as pessoas vão perceber a diferença. Eu não sei se eu respondi. Resposta longa, né, gente? É uma pergunta tão curta. Desculpa, tá? Eu prometo que as próximas perguntas vão ser mais curtinhas a resposta, tá? Quer mais uma, Wagner? Vamos lá. Tem. Roberta, aqui de São Paulo. Por que eu me ouço mal? Mesmo quando o ministro elogia, eu me sinto como se estivesse ouvindo um gato miando. Primeiro, Roberta, talvez você seja uma gata e você não saiba, tá bom? É a primeira resposta, tá? Roberta tem cara de cantora, gente. Olha lá a cara de cantora dela. Roberta, eu não sei se você tem muita vivência harmônica. Pode ser isso também. O que é vivência harmônica? Quanto mais... você já cantou... liga esse microfone aí, Roberta. Quanto tempo você canta? Liga o microfone, não estou te ouvindo. Ainda está desligado. Alguém ajuda ela aí, gente. Você não consegue abrir não, né, Efraim? O microfone dela não, né? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Acho que você consegue. Era para abrir. Lá pelo Henrique Ramiro você consegue abrir. Roberta, clica no cantinho embaixo que tem um negócio de microfone e você clica para liberar. Agora sim, Foi? Roberta, pode falar. Foi? Foi sim. Foi. Quanto tempo você canta, Roberta? Sei, no louvor 1 ano, talvez. 1 ano. 2. Meu marido disse que é 2. Isso, exatamente. Existe uma coisa chamada vivência musical. Você já cantou em coro, Roberta? Já. Muito tempo atrás? Também. Também. Existem Não pessoas que eu que tenha têm... nada de muito tempo. Muito tempo não é uma coisa que... Sim, exatamente. O meu ouvido, Roberta, ele foi treinado ao longo dos anos. Por quê? Hoje eu tenho 40 anos, mas eu canto desde meus 8 anos de idade. Eu sempre participei de coro. Eu participei de coro infantil, coro infanto-juvenil, coro de adolescente, coro jovem, coro adulto. Aí eu fiz faculdade de música, enfim, eu vivo música desde meus 8 anos de idade. Então eu tenho uma vivência musical que o meu ouvido ficou acostumado harmonicamente. Tem pessoas que têm essa vivência musical, outras pessoas não têm essa vivência musical. Isso é uma construção. Quando você está treinando vocalmente,
Essas coisas vão vir aos poucos, se chama percepção musical. Às vezes você consegue escutar, às vezes você consegue escutar muito bem as vozes, mas você não consegue reproduzir o que você está escutando. Às vezes você consegue cantar uma determinada voz e às vezes você não consegue escutar a outra voz cantando. Essa percepção musical vem com o tempo, vem com treinamento, vem com você cantando em coro, vem com você treinando a equipe de louvor, tentando fazer uma segunda voz, tentando fazer uma terceira voz. Agora, o seu timbre é único. Às vezes você quer que o seu timbre seja parecido com algum outro timbre. Poxa, eu cantando parece que é uma taquara rachada, eu vejo outras pessoas cantando. Às vezes você tem que trabalhar o seu próprio timbre para você começar a ver beleza no seu próprio timbre, que é único. Então, às vezes uma percepção que você tem um pouco errônea da sua própria voz. Ou então, às vezes, você não está trabalhando ou não trabalhou essa vivência musical. Que isso, Roberta, deixa eu falar, isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque cada pessoa tem uma vivência musical. Cada pessoa também tem um tempo para digerir essa percepção. Tem gente que começa a fazer música, daqui a 4 meses já está expert. Tem gente que começa a fazer música, daqui a 1 ano e meio consegue ficar expert. Ué, qual a diferença de uma para outra? Cada pessoa tem uma percepção, tem um time para perceber as coisas. Agora, importante para você, tudo que for relacionado ao vocal, se interesse, procure saber. Procure um tutorial, por exemplo, vai no YouTube, vai lá, back vocal, dicas para back vocal. Vai aparecer muita coisa ruim, tá? Mas vai aparecer coisa boa. Dicas de como fazer um vocalize para minha voz. É importante você fazer um vocalize. Dica de como afinar a voz. Aí você vai trabalhar a técnica vocal. Você trabalhando a técnica vocal, daqui a algum tempo de você se interessando, você já vai notar a diferença. Poxa vida, eu estou cantando de uma maneira diferente com o que eu cantava. Por quê? Você começou a se especializar um pouquinho naquilo que você faz. É tudo questão de interesse. Ai, Wagner, você parece que está falando, é tão fácil. Poxa vida, eu já estou numa determinada idade que... Não é tarde para começar nada. Não é tarde para começar nada. Quando eu comecei a fazer música, tinha um aluno meu, eu comecei a dar aula uma turma de 50 pessoas, uma turma de teoria musical. Eu tinha 22 anos, 23 anos. Tinha um aluno meu de 60 anos que nunca tinha feito música na vida. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, por que você está fazendo música? Eu falei, porque eu amo música, mas a vida não permitiu que eu fizesse aula, porque eu tive que cuidar disso, meus filhos, papapá, e agora eu resolvi fazer música. Essa pessoa começou a fazer música. E com 70 e poucos anos, ele estava dando aula. Ele faleceu uns anos atrás, mas assim, eu acompanhei, porque aquilo me chamou tanto a atenção, eu comecei a acompanhar um pouquinho da vida dele. Com 70 e poucos anos, ele começou a dar aula de música, sendo que começou a estudar música com 60. Então, nunca é tarde. Não é tarde para cantar, o céu ainda é azul. Não é tarde. Então, essa percepção talvez venha com o tempo. Entendeu, Roberto? Não sei se eu consegui responder. Vamos seguir, gente. Eu vou dar umas dicas para vocês. Deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Vamos lá. Não, Wagner.
Vamos falar um pouquinho sobre back vocal. Daqui a pouquinho eu vou falar para a banda, tá bom? Muito importante uma dica pro vocal, tá, gente? Porque essa dica vocês vão melhorar em muitas coisas que vocês já fazem. Vou falar sobre timbragem, que é sempre um assunto muito interessante. A grande verdade é que existe uma grande diferença entre voz solo e voz de back. A voz para solo consiste em expor completamente a sua personalidade vocal. Já reparou que algumas pessoas que fazem solo não servem para cantar em grupo? Porque quando a gente está cantando sozinho, a gente tem muitos vícios de voz. O vocal, gente, o vocal soa em bloco. É um time. Isso quer dizer que vocês têm que fazer tudo igualzinho, tudo juntinho. Não adianta um querer improvisar e o outro não. É juntinho. Back, que já quer dizer atrás. Back, ó. Sabe o que é isso? Você não vai ser líder de nada, você vai dar apoio, vai dar suporte. Alguns backs não entendem isso. Que ele ali tem que ser suporte, não é o principal. Eu amo fazer back, aí fica atravessando nota, faz improviso. Aí eu olho assim e falo, querida, quer palco só para você, amada? Amado do Senhor. Quer? Pode ir à vontade. A gente coloca até uma luz em canhão em cima de você. Tomara que esse canhão exploda. Enfim. O back, ele serve para acompanhar. Então, a voz para solo consiste em expor completamente a sua personalidade vocal, produzindo a voz com muita expressão e volume, massa de ar, vibratos, entre outros. A voz solo pode ser densa, muito forte, ou como também pode ser bem serena. Porém, quando se tratamos de backing vocal, a preocupação ao se emitir som é completamente diferente. Ao realizar backing vocal, precisamos nos atentar para os seguintes itens. Atenção! O volume de voz de todos precisam estar ajustados. Todos com a mesma qualidade de volume de voz, não podendo ter um com voz mais alta do que o outro. Olha só. Quer ver quando você está cantando? Se você estiver cantando e você estiver escutando todas as vozes, você está no volume bacana. Se você estiver cantando e escutando só a sua voz, quer dizer que a sua voz está sobressaindo sobre os outros. Gente, tem que ter essa percepção. Wagner, mas olha só. Eu tenho a potência de voz diferente da outra. A Grace, ela tem a voz muito suave, né? Mas a Ellen tem uma potência de voz muito forte. Então, o que a Ellen vai fazer quando estiver cantando com a Grace? Ela vai diminuir um pouquinho o volume de voz dela para fazer com que a voz da Grace apareça um pouquinho para ela se igualar. Mas, Wagner, olha só, nós somos mulheres, nós estamos a voz um pouco diferente dos homens. Os homens têm a voz muito forte. Por exemplo, o Janderson canta muito forte, sempre cantou. Ele acha que é o cantor, ele acha que é o rei da voz. Só que o Mizaki, o Sadraque e o Abednego, eles têm uma voz muito pequena, muito fraquinha. Muito fraquinha. Então, o que vai acontecer com o Janderson? Gente, eu vou diminuir o meu volume para que a voz do Mezaki apareça um pouquinho. E vou juntar com a da Grace, e vou juntar com a da Ellen. Oi? Parou aí? Alguém abriu o microfone? Pode continuar. Parou, pode continuar. Então, eu vou fazer com que essas vozes fiquem no mesmo volume. Quando a gente está pensando sobre isso, a gente está timbrando a voz. Começa por aí, gente. Back vocal precisa timbrar. Mas, Wagner, é essencial para fazer um bom back, precisamos saber timbrar, respeitar a voz do meu amigo de forma a não sobressair, também a se adaptar à estrutura de som que está sendo emitida. O que eu quero dizer com isso é que se a sua voz for anasalada demasiadamente a dos outros backs, não. Tente imitar essa estrutura de som para que a sua voz não venha sobressair. Então, gente, a gente fala assim, olha, ajustamos os volumes, agora nós estamos timbrando. Não. A timbragem não é só com volume. A timbragem é com métrica também. Como assim métrica? Vamos lá, um bom exemplo que acontece muito. Cristo
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Uns cantam isso, outros cantam para sempre, autor da salvação. Aí já reparou quem canta as duas formas? Aí dá a briga na hora? Para sempre, autor da salvação, salvação. Vocês têm que ajustar a métrica. Timbrar também é fazer a métrica junto. Gente, olha só, todos vamos cantar. Para ser autor da salvação. Mas, Wagner, eu canto 30 anos assim, então você vai cantar de jeito diferente agora, começando agora, esse ano. É um novo ano para sua vida, irmã. Todos estão cantando dessa forma. Eu nasci, eu cresci assim, Gabriela. Não. Vamos cantar dessa forma. Outra coisa, gente, respiração. Parece uma coisa boba para vocês, mas não é. Vocal, respirar junto. Como assim, Wagner? Cada pessoa tem um organismo diferente da outra. Tem gente que consegue fazer isso aqui, ó. Se o trovão e o mar seguirem sobre a tempestade. Tem gente que não consegue fazer essa frase sem respirar. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Teve que respirar no meio. Wagner, eu não consigo respirar toda a frase. Se o trovão e o mar se erguer. Eu já morri aqui, Wagner. Então, nós vamos combinar com o vocal que nós vamos respirar. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Por causa de um, nós combinamos que vamos respirar. Por quê? Porque aquela fulaninha tem asma, mas canta na equipe de louvor. Então, ela tem dificuldade de respiração. Para não ficar cada um respirando no lugar, nós vamos respirar todos juntos. Mas vai mudar um pouquinho a métrica, não tem problema. No outro dia, a gente... No outro dia, olha, só falo no outro dia como se fosse ontem, né? Já estamos no coito 847 da pandemia. Enfim, como é que é? Quando que era difícil se torna impossível. Proibido vocal, cortar a palavra no meio. Isto é proibido. Quem corta a palavra no meio não passa nem pelo purgatório, vai direto para o inferno, tá bom? Então, não se corta a palavra no meio. Impossível, Deus começa a agir. Então, algumas pessoas não conseguiam fazer isso sem respirar. Tive que mudar a métrica. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Aí sim. Então, a métrica tem que estar igual, a respiração tem que estar igual, o volume tem que estar igual para timbrar. Qual é a última coisa? O vibrato. Preste atenção. Tem pessoas que têm o vibrato natural na sua voz. Descansarei, pois sei que és Deus. Está vendo o vibrato? O vibrato é sempre feito no finalzinho da nota. Não faça o vibrato o tempo todo. Que és Deus, porque fica feio. O vibrato é um efeito que embeleza, feito no finalzinho da frase. Quem sabe fazer o vibrato natural, consegue não fazer. Pois sei que és Deus. Não fiz vibrato. Se você consegue, se o grupo consegue fazer vibrato, combina o vibrato também. Aí nos ensaios a gente faz isso aqui, ó, para a pessoa entender. Que és Deus. Fiz o vibrato. Percebeu como é que fica bonito? Imagina todo mundo fazendo igual. Que és Deus. Fez o vibrato. Aí você combina com todo mundo. Isso também é combinado. Ai, Wagner, isso é combinado no vocal? Tudo é combinado. Porque tem que soar em bloco. Por que vocês acham que esses clipes que vocês veem que tem back vocal, nossa, que bonito, é tudo muito combinado, é tudo muito treinado,
Então, uma dica para o vocal: timbragem, volume, métrica, respiração e vibrato. Beleza? Outra coisa muito importante para dar dica para o instrumental. Muito importante. O back vocal não é um mini coro. O back vocal não é um mini coro. Nós temos que ter baixo, temos que ter tenor, temos que ter soprano, temos que ter contralto, nós vamos dividir do início até o fim. Não é. 70% da música que você canta é feita em uníssono. O back divide 30% das músicas, de cada música. 30% dela é dividida. O resto é tudo uníssono. Wagner, mas eu sou baixo e eu não posso cantar na equipe de louvor da minha igreja. Eu falei, por quê? Porque dizem que é só soprano, contralto e tenor. Quem disse isso? O baixo pode cantar sim. Back vocal existe primeira voz, segunda voz e terceira voz. Wagner, quem faz a primeira, segunda e terceira voz? Todos. Vamos dar um exemplo. Ai, Wagner, eu sou soprano, eu faço a primeira voz sempre, né? Não, querida. Tem música que você faz segunda. Tem música que você faz terceira. Vamos dar um exemplo? Sobre as águas. Quem faz a melodia? Primeira voz, os homens. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Os homens fazem. Wagner, mas eu sou baixo, isso está muito agudo para mim, não tem problema, eu vou arranjar sua voz. Contralto, vai fazer a segunda voz. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Fez a segunda voz. Quem vai fazer a terceira voz? Soprano. Ué, Wagner, não faça a primeira voz. Acho que a primeira voz é um negócio tipo assim, é tipo um pódio, né? Primeira, segunda e terceira voz. Acho que a terceira voz ela tá rebaixada. Não. É tão importante quanto a primeira voz. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Então, nessa música, o soprano faz a terceira voz. O contralto faz a segunda voz. Ai, contralto sempre faz a segunda voz. Não, quem disse isso? O contralto também faz primeira voz. Como assim, Wagner? Vamos fazer a primeira voz? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Primeira voz, contralto. E o soprano? Faz a segunda voz. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E o tenor? O barítono? O tenor pode fazer a terceira voz. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Então a gente vai alternando. Tem horas que o contralto faz a primeira voz. Wagner, mas aí você ainda me respondeu, eu sou baixo, que voz eu faço? Você pode fazer a dobra com a segunda voz. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Você pode dobrar com o contralto a primeira voz. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu posso dobrar também com os tenores? Eu me rendo, pode, mas fica muito agudo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu... Então, você está apto para fazer primeira voz, para fazer segunda voz, para fazer terceira voz. Então, back vocal, primeira, segunda e terceira voz. Independente se tem baixo, se tem tenor, se tem soprano, se tem contralto. Aí vocês têm que, dá para fazer, tem que se virar. Até aí foi? Tranquilo. Entenderam direitinho? Eu falo rápido, né, gente? É porque esse workshop dura durante 4 horas. E vocês me dão só pouco tempo. Não tem estrutura, não me chama, tá bom? A próxima vez, mais tempo para mim. É o mal dos paulistas. Exatamente. Não tem estrutura, não me chama. Manda uma live de 4 horas que eu fico tranquilo, amarradão. Vamos lá. Algumas dicas. O pessoal da banda. Antes do pessoal da banda,
Vou dar umas dicas para um bom ensaio, tá, gente? Mostra ao grupo a importância de ser pontual no ensaio. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu já toquei música secular uns anos atrás, uns 20 anos atrás. Eu participava de uma banda de black music chamada BR Soul. Eu rodei todas as casas de show no Rio de Janeiro que você possa imaginar. Essas casas grandes aí, ó. Circo Voador, Cariolapa, Rio Cenário, Ilha dos Pescadores, são casas conhecidas aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente aprende um negócio com os músicos lá do mundo. Se você marca no estúdio um ensaio 2 horas da tarde, o músico chega 1h30, monta o seu instrumento e às 2 horas ele começa o ensaio. Porque tempo é dinheiro. E 2 horas, você vai assim, qual música que nós vamos tocar? Não, ele já sabe a música que vai tocar, ele já escreveu sua própria partitura. Não é uma partitura com um programa de partitura, não. Ele escreveu à mão, a caneta lá no caderno, um caderno normal, pega uma caneta e escreve lá os acordes. Ele vai escrevendo e já chega com tudo pronto. Quando marca um ensaio na sua igreja? Marca um ensaio sábado, 4 horas da tarde. Que horas que você chega? Você chega às 4 para montar instrumento, para afinar, não é? Tadinho. Que pena. Vai bem. Mostra a importância de ser pontual, gente. Isso é importante. Tem gente que marca 2 horas, chega às 3, 3h30 já está reclamando que não acaba. Ah, vai para São Paulo. Planeje os ensaios. Leve as músicas que você vai ensaiar. Escolha um repertório que tenha a cara do seu grupo. Grave o ensaio quando for possível. Faça o ensaio do instrumental separado do vocal. Às vezes não dá para fazer, não tem problema. E filme quando o pessoal estiver tocando para mostrar para eles a vergonha que eles fazem. Que é importante, gente. Olha só. Olha o vocal cantando lá. A expressão deles. Coisa horrível, né? Mostra isso para eles. Que eles vão assim, nossa, nunca mais vou cantar nessa igreja. Olha lá, vergonha que eu passo. Dicas para um arranjo instrumental. Galera do instrumental. Escreva as partes separadas, gente. Eu tenho um programa de música que eu faço minhas partituras. Eu uso em Core, é um programa meio antigo, mas pro que eu faço, ele funciona bem. Wagner, mas eu não tenho computador, não tenho programa. Você tem mão, você tem caneta, você tem caderno. Dá para você fazer. Vamos lá. Calma aí. Calma aí, meus irmãos. Como é que eu estou pegando aqui? Muito bem. Instrumental, preste atenção que eu vou fazer uma partitura de banda para vocês agora. Quem sabe faz ao vivo. Muito bem. Tá ao contrário, né? Que tá espelhado. Muito bem. Isso aqui não sei se vocês vão conseguir entender bem. É que tá ao contrário para vocês que meu telefone tá virado ao contrário para mim. Mas só para vocês verem bem que aqui embaixo eu coloco 4 tempos, 2 tempos, 2 tempos, 4 tempos. 2, 2, 4. Sol, Si menor, Lá e Sol. Si menor, Lá e Sol. Eu vou tocar no teclado que eu acabei de escrever. Essa é a base do refrão. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Eu precisei de um programa de música para fazer isso? Não. Preciso de um papel, de uma caneta,
escrever embaixo 4, escrever 2, um tempo, meio tempo. Eu vou fazendo minha partitura. Assim que eu comecei a fazer partitura com o pessoal da igreja, antes de aprender a mexer em programa de música. Só que isso, gente, isso dá trabalho, não dá trabalho? Aí o que você prefere fazer? Vamos lá no Cifra Clube, que vai resolver a nossa vida. 70% das músicas que estão no Cifra Clube estão erradas. A maioria das introduções do Cifra Clube estão erradas. Eu já passei uma vergonha danada com imprimindo a música do Cifra Clube e indo para a igreja tocar sem conferir. É uma vergonha. Dá trabalho. Você já teve esse trabalho, amigo? De tirar uma música, escrever, chegar no ensaio lá com tudo anotadinho? Ah, não. Chega lá, a gente tira. A gente faz qualquer coisa. Deus vai aceitar. Ele sabe do nosso coração. Sabe mesmo. Coração podre. Musicalmente falando. Eu, hein? Simplicidade e clareza na escrita. Leva. Combina uma durante a semana. O tecladista essa semana vai escrever essa música. Vamos lá, vamos tocar 7 músicas domingo. Divide. Baixista, você vai fazer a cifra dessa aqui, vai conferir os acordes, ver se está tudo certo. Fulano de tal, guitarrista, você vai fazer dessa outra música. Violão, você vai fazer essa outra música. Teclado, aí vocês vão dividir. Vai chegar no ensaio, cada um vai levar uma música pronta, vai xerocar e levar para o coleguinha. Aí vocês vão crescer junto. Vocês vão conferir os acordes. Aí o ensaio vai ficar mais produtivo. Mas, gente, dá trabalho. Hoje, eu tenho mais de 900 cânticos escritos. Isso é fruto, sabe de quê? De muito trabalho. Hoje, os músicos da minha igreja, todos leem partitura. Porque quando eu cheguei lá, partitura de banda, porque quando eu cheguei lá, o músico fala assim, eu não quero tocar partitura, não. Então, aqui você não vai tocar, não, filho. Vai tocar lá na Conchichina. Lá, vai para São Paulo. Que aqui tu não toca, não. Aqui você não toca, não. Sabe por quê? Hoje você pode me xingar, mas amanhã você vai me agradecer porque eu tô querendo que você seja músico. Hoje, os músicos da minha equipe de louvor tocam nas cantatas, gente. Antigamente, a gente contratava músicos de outras igrejas de fora para tocar as cantatas porque os músicos não sabiam. Hoje eu faço 4 gigs. A cantata tem 12 músicas, 10 músicas. Eu faço 4 gigs. Cada gig, cada cara toca 4, 3 músicas. Vou dividindo. Sabe por que isso? Porque o cara não quer tocar partitura, não. Então você não quer crescer como músico. Não precisa você saber toda a partitura, ler clave de sol, clave de fá, mas um básico, mínimo, você tem que se interessar para fazer, gente. Cada um vai fazer, cada um faz uma música, confere, eu não sei compasso, não sabe compasso, escreve um tempo embaixo, igual eu fiz aqui, 4 tempos, aí o cara vai bater o pezinho, 1, 2, 3, 4, contar ele sabe, né, gente? Quem não sabe contar, aí não posso ajudar, né? Sabe contar, volta volta para a irmãzinha da alfabetização. Enfim, troque ideias com outros arranjadores, gente. Eu nunca tive vergonha de falar assim, ô Efraim, como é que você faz esse negócio no teclado aí? Me ensina aí, me dá um bisu aí. Ô Anderson, como é que você faz esse negócio aí, esse acorde aí? Como é que você faz? Como é que você faz essa dobra aí? Me ensina. Às vezes o cara diz, que saco, ele pergunta pra caramba, né? Não tem problema. Fulano, você que é baterista, viu um outro baterista, pega a dica. Cara, o que você faz? Você usa algum método? É você se interessar. Não, mas eu já aprendi. Já sei isso, já é suficiente para tocar na minha igreja. Outro dia cheguei lá, chegou um cara para tocar, né, a música da Fernanda Brum. Em minha alma estão as luas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou. A música tá em mi bemol. Aí o cara olhou assim, o cara da guitarra ficou olhando assim. Sabe aquela pessoa que fica assim, abaixa todo o volume e fica assim, ó, fingindo que tá tocando, pensando que eu não tava escutando, né? Falei assim, irmãozinho, vai tocar um instrumento? Não, eu tô só conferindo aqui. Tava disfarçando, né? Que eu não sabia. Eu não sabia tocar mi bemol, gente.
Porque naquele dia tinha umas 2 ou 3 músicas em mi bemol. Tinha o Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Música do Kleber Lucas, mi bemol. Tadinho, acabou pra ele. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu irmão, você tá com dificuldade em mi bemol, né? Não sabe. Não tem problema você não saber não, meu amigo. Tem outras músicas em Lá maior, em Ré maior, você toca. Se você não souber tocar, não tem problema. Agora eu quero que você estude. Eu imprimi uma tabela de acordes em mi bemol para ele estudar. A próxima vez que você tocar aqui, eu quero que você toque. Sabe o que é isso? É fazer com que eu tu cresça. Pergunta, você não sabe tocar? Pergunta o cara que sabe em outro tom. Vai, cara, me ensina aí. É você cresce com o outro. O outro cara vai se achar, se vai se sentir, né? Não no sentido de vaidade, mas assim, poxa vida, eu estou ajudando alguém. E a equipe cresce e o reino cresce. Ouça, ouça e ouça de tudo. Gente, procura ouvir música. Baterista, sabe tocar reggae? Sabe tocar reggae? Não sabe? Escuta referência que toca. Tenta aprender. Sabe tocar samba? Não sabe? Ah, eu tenho dificuldade. Vai. Você acredita que as maiores dificuldades de baterista é tocar coisa em 3x4? Ou em 6x8? Gente, como é difícil fazer um hino com baterista, gente. 3x4. Vive tão longe do Senhor, assim eu quis andar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os bateristas não sabem tocar em 3x4, gente. Que desespero. Procura. Fala com um. Fulano, me ensina. Aí o reino cresce. O povo cresce. A equipe cresce. Porque a gente nunca vai saber tudo. A gente sempre tem que aprender com o outro. Então, essas foram algumas dicas, gente. Muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Tá? Essa pandemia acabando, o Efraim vai me levar na igreja de vocês para dar um workshop. Tá bom? Ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Já o pessoal já se convidando. Enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir para as perguntas aí, Efraim. Vamos aí, galera. Tem uma de voz aqui, enquanto isso o pessoal vai pensando em outras coisas aí. A Giza, ela perguntou como é que faz para fazer um falsete e em qual momento usar. Muito bem. Falsete é questão de treino mesmo, porque o falsete, o próprio nome diz, é uma voz falsa. É quando você não consegue que a sua voz de peito atinja determinada nota, né? Se me submergir, vou subir. Se me submergir, se me submergir, minha voz de peito vai até aqui. Se eu for subir o tom, se me submergir, isso aqui eu já estou usando falsete. Falsete é treino. Porque o problema do falsete é você sair da região do falsete e voltar a falar de voz de peito. Às vezes fica muito brusco. Se o mar me submergir, você tem que tentar manter o mesmo volume que você estava na sua voz de peito, para não dar essa diferença. Se você está suave, se o mar me submergir, o A está no falsete, o tu está na voz de peito, percebo. Me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Vocês percebem o que é voz de peito e o que não é? O que é falsete e o que não é?
Algumas coisas eu fiz falsete e vocês pensavam que eu estava fazendo voz de peito. Algumas coisas eu fiz voz de peito e vocês pensavam que é falsete. Então, a gente tentar ao máximo não mudar o volume da voz de peito. Mas isso vem com treino. É você experimentando. É você fazendo. Às vezes, a gente vai fazer falsete e a gente recua, sabe por causa do medo de desentoar, desafinar. Me submeti. Percebeu que tem gente que faz assim? Me submeti. Mal me traz. Fica feio, não fica? Fica brusco. Por quê? Isso é medo. A gente tem medo. O falsete, a gente realiza o falsete com medo de não aguentar uma nota, quando deve ser ao contrário. Você deve utilizar o falsete ao seu favor. Vai treinando, gente. Fica em frente ao espelho, pega uma coisa aguda e vai fazendo falsete sem medo. Não tenha medo, gente. Aproveite. E é por isso que o interessante, os ensaios são assim. Lá no ensaio do meu vocal, gente, a hora de experimentar são nos ensaios. Wagner, não vou conseguir. Quem disse? Vamos tentar. Se você tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não conseguiu, ok, não vai fazer. Agora, se você chegar na primeira vez e falar assim, não consigo, aí não vou tentar porque eu sei que eu vou errar. É porque você não tentou. Então, o falsete é questão de treino. Você vai encontrar... E tem coisa, gente, que seu falsete não vai, determinada coisa aguda, não vai, porque sua extensão vocal deve ir até um determinado lugar. Primeiro, então, é muito importante você conhecer a sua extensão vocal, até onde você pode ir do agudo até o grave. É a mesma coisa para baixo. Não adianta você que vai fazer grave. Já viu gente fazendo grave assim, ó? Querido, você está se importando. Já viu gente reparando assim? Acha que você fazendo esse movimento? Querido, você está se tortando por quê? Quando eu vejo gente fazendo assim, eu lembro daqueles... Quando eu vejo gente fazendo assim, eu gosto muito de filme de zumbi, né? Eu vejo The Walking Dead, eu vi uma série da Netflix chamada Kingdoms. Essas coisas de zumbi eu gosto, gente, e vejo. Guerra Mundial Z eu gosto. Então, se eu vejo uma pessoa... Ih, gente, virou zumbi. Não é isso que vai fazer como você vai fazer grave. Minha voz não vai ficar mais grave se eu fizer isso. Então, você tem que conhecer a sua extensão vocal. Beleza? Próxima. Não sei se eu respondi. Vai lá, Marcos. Aproveitando esse tema, a abordar, talvez, falar um pouquinho sobre a voz de peito, voz de cabeça e a voz mista. Você já falou sobre a diferenciação deles, mas como é que eu posso praticar? O que eu posso aplicar nelas para que eu tenha uma melhora ou algum desenvolvimento sobre esses timbres aí? Sim, é porque assim, para você conhecer a sua tessitura, você precisa conhecer a sua tessitura. O que é tessitura? Tessitura é sua extensão vocal. Para você treinar a sua voz de peito, voz de cabeça e o falsete, você precisa conhecer a sua voz para saber até onde você pode ir. Um exemplo, você vai pegar uma música aguda. Se você for um tenor, geralmente um tenor que faz o que a gente chama de primeiro tenor, no piano, por exemplo, nós temos o Dó central, que é o chamado Dó 3, Dó 4. Esse é o chamado Sol 4. Geralmente, o primeiro tenor vai no Sol 4 tranquilamente. Então, você sabe que é um tenor. Você sabe que sua voz no agudo vai até o Sol 4. A partir daí em diante, a sua voz não alcança. Então, você sabe que sua voz no agudo vai até o Sol 4. Então, você vai explorar canções que vão propiciar a sua voz. Até a sua voz brilha onde? Mais no agudo, ou mais no médio, ou mais no grave? Você tem que saber isso. Isso é um teste de voz que resolve isso. E a gente não pode resolver isso aqui agora. Você sabendo isso, você sabe
minha voz brilha mais no médio. Então você começa a explorar canções que o médio, o médio pro agudo vai fazer que sua voz brilhe. Então, até o Sol 4 você faz muito bem. Você vai conseguir se desenvolver bem, você vai conseguir timbrar bem. Wagner, essa voz que me passaram para fazer a divisão vocal está muito aguda. Então você vai fazer uma dobra de voz que vai fazer com que a sua voz se ajuste. Aí, você sabendo o que sua voz vai fazer, você vai conseguir realizar esses timbres, realizar esses testes. Mas você precisa saber a sua extensão vocal, sua timbragem vocal vai depender da sua tessitura. Aí você vai conseguir reconhecer. Entendeu? Beleza. Alguém mais? Alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta, Efraim. Vai lá, Anderson. Sobre o louvor congregacional, a música congregacional. Você, Wagner, costuma aplicar limites de tonalidade para a voz do ministro, do cara que está conduzindo a igreja? Então, por exemplo, você usou aí a classificação de tessitura para o primeiro tenor no máximo até o Sol 4, não sei se foi só um exemplo ou se foi taxativo, mas enfim. Se for um homem que estiver conduzindo a igreja, esse cara ele não pode fazer nenhuma nota acima do Mi 4, porque senão a igreja não vai conseguir cantar. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Boa pergunta, Anderson. Maneiro esse barco Viking aí, cara. Aliás, estou vendo Vikings na Netflix, tá muito maneiro. Meu sonho é falar numa live com uma imagem dessa atrás. O cara me ensinou aqui, eu vou tentar. Enfim. Esse é o peregrino da Alvorada de Nárnia. O back vocal, ele tem a liberdade de fazer essas divisões de voz, primeira, segunda e terceira voz, para onde ele quiser. O dirigente não tem liberdade de... Sempre, pessoal, muito importante aqui, quem for dirigir, nunca faça a segunda voz ou terceira voz. Tem que sempre fazer a melodia, porque a congregação vai se guiar pela cara que está dirigindo. A congregação não vai se guiar pelo back vocal, ele vai se guiar pelo crooner, que a gente chama de crooner. É a voz principal. Voz principal tem que pensar na congregação, na tonalidade ideal para a congregação. Isso é muito importante. Eu tenho muito cuidado quando eu vou escolher uma música. E tem músicas assim, principalmente essas músicas de Davi Sasser, Toque no Altar, que o homem canta a melodia, às vezes fica muito agudo para as mulheres. Então você tem que ter um jogo de cintura. No outro dia nós cantamos. Sei que os teus olhos... Olha uma mulher cantando. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. Já fica muito agudo para as mulheres. Se você for abaixar muito, fica legal para as mulheres, fica horrível para os homens. Então o que eu fiz? Cara, eu estava dirigindo, olhei para essa situação, começou a introdução, o dirigente que é esperto... Somente as vozes femininas começam, as mulheres. Sei que os teus olhos... As mulheres da igreja cantando. Sempre atentos permanecem em mim. Continue as vozes femininas. Vamos, irmãos, irmãs. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Agora só as vozes masculinas cantam. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Os homens, és Deus de perto, tu és fiel. A igreja toda canta. Deus alia. Porque eu sabia que no refrão, tanto para os homens quanto para as mulheres, não ia ficar agudo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Wagner, essa música fica muito ruim para as mulheres. O que eu fiz? Só as mulheres cantam. E o povo vem cantando. Só os homens da congregação cantando assim, só os homens. Você ouvia só os homens cantando. Agora toda a igreja canta. Porque quem sabe cantar e quem não sabe cantar não vai ter tanta dificuldade.
que vai estar numa altura agradável. Então, a gente tem que pensar na congregação, sim, de escolher uma música ideal, de tonalidade. A gente vai mexer, e eu mexo muito em tonalidade, gente. Aí tem uns irmãos que reclamam, né? Principalmente o pessoal da banda. Aí, Wagner, vai descaracterizar a música. Descaracteriza a música nada. Toma vergonha nessa cara. A música do outro dia era... Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de... Tá em Lá maior, só que o original é Lá bemol. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Aí a música assim, Wagner, eu acho bom a gente subir essa música meio tom, vai ficar mais viva, né? Eu falei, não, vamos fazer em Lá bemol. Você está morrendo porque você não sabe tocar em Lá bemol, querido irmão. Para você, Lá maior é meu pastor e nada me faltará. Não é exatamente isso? Né? Ré maior é meu pastor. Só quer tocar sem eu te quero, Sol maior. Eu te busco, só foi eu te quero. Vamos fazer um poporri em Sol maior, em Lá maior, Ré maior. Vamos fazer um poporri em Ré bemol maior, querido? Aprende a tocar. Quando você sabe tocar em todos os tons, dá para mexer nos tons para tocar, para a congregação ficar boa, para ficar bem. Então, primeiramente, músico tem que estar preparado para tocar em qualquer tom. É claro, gente, que a maioria das músicas que a gente toca na igreja é Rá maior, é Sol maior, Lá maior, sim, já viu aquilo assim. A maioria da música é Lá maior? É Lá maior. A maioria das músicas é Dó maior? Tudo bem, mas vão aparecer músicas em Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. E aí? Vai ter que fazer. Respondido, Anderson? Respondido, meu, valeu. Queridos, estamos aí já se encaminhando para o final. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que dá tempo para mais uma. Não dá, Wagner? Dá. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Alguém pode pedir um hambúrguer no iFood e mandar aqui para o meu endereço, por favor? Pode falar, pode perguntar aí. Foi mal. Alguém tem mais alguma? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quem foi? Eu não vi. Alguém falou, hein? Alguém falou aí. A gente vai dar uma olhada na lista, peraí. Os caras têm uma lista. Você vê que os caras são organizados, hein? Aqui é São Paulo, meu irmão, não é Rio, não. Aqui no Rio. Relembrar, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece e é uma coisa muito importante, faz total diferença. É só para relembrar, porque eu acho muito interessante pontuar isso de forma técnica, sobre o aquecimento de voz antes de cantar. E se não o fizer, quais são quais são as coisas mais prejudiciais à voz quando isso não é feito? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu dou aula de técnica vocal, de canto, mas eu confesso para vocês que algumas coisas que eu falo para serem feitas eu não faço. Quantas e quantas vezes eu chego para... Por exemplo, nós temos feito gravações de culto todas as sextas-feiras, lá na igreja, né? Então, a gente grava culto de domingo, de manhã, de noite, de culto de quarta-feira, tudo num dia só. Eu chego lá 9 horas da manhã e já começo a cantar. Gente, eu canto... São 3 cultos. Cada culto são 6 músicas, então canto mais ou menos 12... Eu canto 18 músicas numa terça-feira, por exemplo. A primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu chegasse era um vocalize, um exercício de respiração. Fazer uma escala, eu vou aquecendo a minha voz, respiração. Eu tenho que fazer essas coisas. Porque a nossa voz, quando a gente acorda, as nossas pregas vocais não estão aquecidas e isso pode prejudicar, sim, a nossa voz.
É claro que cada pessoa tem um organismo diferente. Um exemplo para vocês. Eu sou gelólatra, eu só tomo tudo com muito gelo. Mas o gelo nunca afetou muito a minha voz, porque eu já conheço o meu organismo. Agora, se eu cantar com ventilador em cima, eu duro 3 músicas. Eu já estou rouquinho na 4ª música, com ventilador, então com ar-condicionado em cima. Você tem que conhecer a sua voz, o seu mecanismo, o mecanismo da sua voz. Você tem que conhecer que cada pessoa tem um mecanismo diferente, uma fisiologia diferente. A gente deve aquecer a voz. E se eu fizer isso toda terça-feira, sem aquecimento, eu vou prejudicar minha voz, eu posso formar um calo na minha voz e pode ser irreversível. Então, por exemplo, terça-feira passada eu lembrei disso, até meu pastor falou assim, Wagner, meu pastor fez uma cirurgia de voz, né, Wagner? Eu vejo que você chega aqui e você não faz aquecimento vocal. Aí eu falei assim, toma, Wagner. Tá vendo o exemplo que você está dando? Então, isso deve ser feito, porque você pode criar um calo na sua voz, você pode, se você cantar até mesmo se você cantar numa região fora que não é da sua voz, você prejudica, a sua extensão vocal vai diminuindo durante o tempo. Na minha igreja tem uma irmã que disseram para ela que ela era contralto a vida inteira. Desculpa. Disseram para ela que ela era soprano a vida toda, só que ela era contralto. Ela cantava todas as coisas lá no agudo. Acabou com a voz dela, ela não tinha mais voz para cantar. Porque sempre cantou na região errada. Sempre cantou na região errada. Então isso é muito perigoso. O aquecimento vocal deve ser feito. Beleza? Mais alguma, galera? Wagner, acho que você já falou sobre extensão vocal. Tinha me perguntado, hoje o Santiago me perguntou, a Tatiana também me perguntou sobre extensão vocal, como descobrir sua extensão, se tem um método mais fácil, mais prático, só fazendo aula de canto mesmo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim, extensão vocal, para você descobrir, você tem que fazer um teste, alguém no piano, alguém tocando no violão, mas você não tendo esse recurso de alguém entendido que possa tocar uma notinha para você fazer. Cheguei até aqui. É você ir cantando algumas canções que você gosta de cantar. Começa a experimentar assim. Homens, por exemplo. Eu sou homem e gosto de cantar. Eu vou cantar Baruque. Juntos podemos andar. Beleza, essa música eu consigo cantar tranquilo. Eu vou cantar Leonardo Gonçalves. Mas a meia-noite... Tá muito agudo. Eu vou chegar em determinado momento e assim, cara, não tô conseguindo. Então você sabe que aquilo ali é agudo e você não consegue. Aí você vai pegar outros cantores com a voz mais graves. Aí você vai pegar um Isaías Saad, aí você vai pegar um Gabriel Guedes, aí você vai pegar umas referências assim, que você sabe que o cara canta mais agudo, canta mais grave. Aí você vai descobrindo até, poxa, eu me identifico com esse cantor aqui, eu me identifico com esse. Mulheres, por exemplo, Aline Barros canta tudo lá em cima, não canta? Fernanda Bruno canta tudo lá embaixo? Fazer estremecer tudo em mim, fazer meu coração. Olha gravando a Fernanda Bruno. Você vai conseguir identificar, poxa, as músicas da Aline Barros é essa música que eu não consigo. Por quê? Porque essa é mais aguda do que a outra que você consegue. Você vai conseguir identificar pelas referências que você vai ter. Então você vai saber mais ou menos. Ariane é um contralto. Você consegue cantar as músicas da Ariane? Ariane é contralto. Consegue cantar bem? Sai com brilho? Sai com beleza? Talvez você seja contralto. Quem é soprano? Ah, aquela menina que canta no coral Cremoel. Acolhida esse nó, és invencível, inigualável. Ah, ela é soprano, eu consigo fazer isso tranquilamente. Talvez você seja soprano. Então você vai pelas referências, sabendo se você é soprano, se você é contralto. Homens, vocês não cantam nem soprano nem contralto. Isso não existe, tá bom? Às vezes você quer dizer que, eu sou soprano, canto soprano. Não, você canta melodia. Você às vezes confunde. Homem é só tenor, ou barítono, ou baixo. Então, você vai saber se é tenor se você pegar a voz de um tenor cantando. Aí você vai se identificando.
Isso se você não tem alguém que conhece e vai fazer um teste no piano para você. Então é assim que a gente vai reconhecendo. Olha, se entrar no coral, eu faço isso facinho para vocês, viu? Olha, fala, Jeová, olha aí, fala, Jeová. Eu não gosto de coral, é por isso que você canta desse jeito. Fala, Deus! Fala, Jeová, terra. Legal. Gente, é isso então. Mesaque, quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Lá vem a piadinha do Abednego de novo, gente. Não, as minhas dúvidas já foi tudo respondido. Olha! Glória a Deus. Todas. Você não perguntou se casas compram bicicleta, mas enfim. Legal. Gente, é isso. Quero agradecer ao Wagner pela... Efraim, quero Pastor, agradecer aí, Wagner, parabéns pela palestra, gostei muito, né? Parabéns, Efraim, pela escolha, estou muito feliz aí com tudo que eu ouvi, né? Que Deus continue te abençoando, cara. Aqui é o Quem pastor que tá falando Valdomiro. que eu não tô... Valdomiro? isso. Sou. Aí, ó. Pronto. Pastor, muito prazer. Eu não estava conseguindo identificar aqui. Então, muito obrigado. Eu sou ministro de música da época do Marciano e Josi. Eu acho que São João do Meriti, o Marciano passou por aí, né? Marciano, passou por lá, sim. Então, eu sou da época dele, de Ministério de Música. Que benção. Agora que vocês falam que eu tenho um monte de ministro aqui, gente, que vergonha aqui. Tomara que eu não tenha falado Que muita vergonha besteira. nada. Foi sensacional. Parabéns. Deus continue te abençoando e te usando, Wagner. Obrigado. Amém, obrigado. O pastor era ministro de música, só que ele resolveu estudar, virou pastor. Não, brincadeira. Wagner, obrigado pela palestra, obrigado por ter aceitado aí tão prontamente. Eu acho que foi muito esclarecedor, muitas coisas que você falou. Gente, quero falar que o Wagner tem um canal no YouTube que é semanalmente que você sobe vídeo lá, Wagner? Eu tô fazendo isso. Uma música por semana eu tenho colocado lá. Tá vendo? A pandemia. Não, brincadeira. Tá, gente? Vai lá no YouTube, Wagner com V, Wagner Araújo. Aí vocês vão ver lá algumas músicas. Se inscrevam lá, gente. Ajuda lá, dá um like lá, compartilha. Tá? No Instagram, gente, é Wagner, letra O, Araújo. Wagnero Araújo. Estou até com uma camisa amarela. Se puder, segue lá também, que eu vou sempre colocar conteúdo bacana lá. Tá joia para vocês curtirem também. É isso aí, galera. Obrigado aí a todos. Obrigado, Anderson, pela presença. Legal tê-lo conosco. Apareça nas próximas que virão. Quero agradecer o pessoal aqui de São Paulo, a Roberta, a Mesaque, o José também está aí. Bednego. Mesaque, Sadraque. Quero agradecer o pessoal de Jandira. Deus abençoe vocês. Obrigado, Janson, por mais essa força aí. E vamos para a próxima. Deus abençoe a todos. Quer falar mais alguma coisa, Wagner? Não, só agradecer vocês por terem ficado até agora e pelo carinho, tá? Desculpa qualquer coisa, tá, gente? Eu tenho que algumas pessoas me conhecem mais de próximo. Eu sou bem brincalhão assim. Algumas pessoas às vezes se assustam, tá bom? Ô, Mesaque, desculpa aí as brincadeiras, tá bom, cara? Desculpa qualquer coisa aí, tá? Mas é assim, a gente é irmão e como é bom a gente saber que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que importa é que nós somos irmãos em Cristo e todos somos da mesma família. E eu me sinto à vontade. Amém, amém. Que bom. Como diria um grande poeta contemporâneo, irmãos, vão em paz e não pesquem mais. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Efra. Tamo junto.